Vamos começar analisando essa matéria do Correio Brasiliense. Estados Unidos discordam de Lula sobre a ofensiva de Israel. É o título, e o subtítulo é Cessar fogo em Gaza é vetado pela segunda vez. Não deveria ser o contrário? Pode tirar, Gui. O cessar fogo deveria ser a manchete, né? E depois deveria se falar de que os Estados Unidos discordam de Lula sobre a ofensiva em Israel. Então, isso já é uma manipulação dentro da edição do jornal. Já se faz isso, já se faz uma manipulação. Estamos falando de um jornal impresso, estamos falando também da configuração dentro do ambiente digital, que coloca o título no lugar do subtítulo e vice-versa. Então, a forma como se comunica já é uma forma de distorcer a notícia. Entretanto, o que a imprensa, a grande imprensa, notou é que não houve nenhum repúdio, nenhuma fala de repúdio por nenhum líder mundial. Nem Macron, nem Biden, que é o grande aliado de Israel, repudiou a fala de Lula comparando Hitler a Netanyahu. Porque o Lula nunca falou em Holocausto. O Lula só falou que é o que o Hitler fez com os judeus durante a Segunda Guerra Mundial, os judeus estão fazendo com os palestinos, que, aliás, José Saramago já tinha dito, e por isso foi também considerado persona não grata em Israel. E aí a imprensa mainstream começa a perceber que o buraco é mais embaixo, que os líderes mundiais, ao se calarem, eles estão concordando com Lula. E o Petro, presidente da Colômbia, não só concordou se calando, ele falou, ele disse: Lula tem razão, ele externou o que todos nós pensamos, mas não podemos externar como presidente porque não temos a coragem. E o Lula teve a coragem. E aí a imprensa começa a mudar. Bota o segundo print no ar aí, por favor, Gui. Você já vem aí o Globo dizendo, ó, líderes internacionais evitam comentar crise entre Brasil e Israel. Petro apoiou Lula e nenhum condenou a fala. E aí eles já começam a mudar um pouco o discurso. Se vocês virem, eu recomendo que vocês vejam as boas análises até de Marcelo Lins na Globo News, essa ficha já vai caindo, já vai mostrando que para a história, a longo prazo, isso é uma expressão até de Otávio Guedes, a longo prazo, o Lula vai sair como um grande estadista nessa foto, e o Netanyahu como o grande, mas principal genocida desse caso. Claro, quando a gente estudar nos livros de história, só vai ter um líder mundial que chamou o genocídio do que ele realmente é, de genocídio, e fez a devida comparação denunciando Netanyahu. E esse líder será Luiz Inácio Lula da Silva, é isso que estará nos livros de história. E é isso que começou a ser percebido por alguns analistas da grande imprensa e aos poucos vai se espalhando. Pode tirar esse print, Gui? E aí eu queria fazer uma análise rápida, pode tirar, Gui, do que o ministro das Relações Exteriores de Israel, o Israel Katz, publicou subindo o tom contra o Lula ontem. E aí eu vou fazer algumas ponderações rápidas sobre isso. Bota no ar, por favor, aí, Gui. Vejam, ele se refere diretamente, marca, pode botar no ar, Gui, é esse mesmo. Pode voltar, Gui, esse mesmo. Ele se refere ao presidente do Brasil e tagueia, marca o presidente Lula e diz: milhões de judeus em todo o mundo estão à espera do seu pedido de desculpas. Como ousa comparar Israel a Hitler? E aí ele dá as razões dele. O que ele diz? É necessário lembrar ao senhor o que Hitler fez. Vejam, primeiro o ministro das Relações Exteriores de Israel, ele diz: levou milhões de pessoas para guetos. Levou milhões de pessoas para guetos. Não foi exatamente o que Israel fez agora na Palestina? Primeiro isolou a parte norte, pediu para que a população, ordenou que a população fosse para a parte sul. Fez de todo o sul de Gaza um gueto. Não satisfeito, bombardeou essa parte sul e fez com que as pessoas saíssem da principal cidade, Caiunes, para Rafah. E agora ameaça entrar em Rafah até o começo do Ramadã. Então não é isso que está fazendo? Isolando milhões de palestinos em guetos, roubou suas propriedades e as usou como trabalhadores forçados. Não é isso que Israel faz nos assentamentos, não só em Gaza, estou falando da Cisjordânia inteira. Assentamentos em que se rouba propriedades de palestinos e se assentam cidadãos de Israel. Não é isso que está fazendo o governo de extrema-direita de Netanyahu. Não estamos aqui condenando o povo israelense. Pelo contrário, muitos israelenses, muitos judeus são contra essa política de extrema-direita
de Benjamin Netanyahu, mas não faz exatamente como Hitler, não rouba suas propriedades, usa como trabalhos forçados. Vocês já chegaram a ver as relações trabalhistas de palestinos em Israel e até mesmo na Cisjordânia, que é um território palestino, da maneira como são tratados, o quanto recebem? Claro que não é o campo de concentração de Auschwitz, é claro que não é isso, mas há trabalhos que a gente poderia chamar de análogos à escravidão. E depois, com brutalidade sem fim, começou a assassiná-los sistematicamente. O que são 30 mil mortos na faixa de Gaza, se não assassinatos sistemáticos, inclusive 10 mil crianças? O que acontece na Cisjordânia hoje, inclusive, e piorou muito depois do 7 de outubro? Então, meus caros, pode tirar, Gui, é só para contextualizar o próprio Twitter do ministro das Relações Exteriores, é uma confissão de que Israel, o Estado de extrema-direita militarizado de Israel, está fazendo com os palestinos o mesmo que Hitler fez com os judeus, como disse o presidente Lula. É ele, o ministro das Relações Exteriores, que está confessando isso no seu próprio tweet. Dito isso, vamos ao nosso assunto de hoje, que será melhor examinado pelo professor João César daqui a pouco. Toda essa celeuma em torno de Israel, ela não é gratuita na extrema-direita. É uma estratégia global da extrema-direita mundial de se aproximar de Israel, de usar Israel como um símbolo religioso, e não à toa Bolsonaro foi batizado lá no Rio Jordão, Milei se converteu ao judaísmo, Trump se aproximou de Israel e mudou a capital de Tel Aviv para Jerusalém. Há uma simbologia orquestrada na extrema-direita mundial em trazer Israel como um centro político-religioso para pregar o que se chama hoje de teologia do domínio, que vem substituir a teologia da prosperidade, que foi a primeira grande teologia proposta pelas igrejas neopentecostais, entre elas a Igreja Universal do Reino de Deus ou a Igreja do Silas Malafaia, sempre lembrando que é aos líderes que a gente se refere. Então, por exemplo, ao Edir Macedo. Há muito tempo, meus caros, Jesus não é mais o caminho. Vocês lembram da frase de para-choque? Jesus é o caminho das igrejas universais? Jesus não é mais o caminho. O caminho agora é Davi. A Igreja Universal do Reino de Deus, há mais de 15 anos, não usa Jesus como seu principal representante, como a sua principal inspiração, porque já era muito difícil conseguir organizar ou justificar uma teologia da prosperidade com a figura de Jesus Cristo. Imagina, Jesus Cristo, aquele que dizia que era mais fácil um camelo entrar, um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então é muito difícil dizer, vai ganhar dinheiro, explore outras pessoas, porque não era o que Cristo fazia. Acumular bens não era o que Cristo fazia. Então, aos poucos, essas igrejas neopentecostais vão trocando a figura do Novo Testamento, que é a figura de Jesus, pela figura do Velho Testamento. Mas não é uma figura como a figura, por exemplo, daqui a pouco o João César vai explicar isso, do Moisés, o homem que abriu o Mar Vermelho, que liderou seu povo, ou de Jó, o homem da paciência, da santa paciência, ou do próprio rei Salomão, que tem a justiça como sua grande característica. A figura que substitui Jesus Cristo nas igrejas neopentecostais é a figura do rei Davi. O Davi da espada, aquele que impõe tudo pelas forças. Vamos lembrar que o rei Davi, ele é um pecador ungido. Ele é aquele, por exemplo, que lidera um exército, ele tem um exército, mas ele violenta Betsaba, ou Betsabá, como vocês queiram dizer, e é violenta no seu ritual de purificação. E para piorar, Betsabá, ela é casada com um soldado, Uzias. E esse soldado é enviado à guerra como general, e ele é promovido a general por Davi como uma forma de compensar o seu pecado, mas ao mesmo tempo ele é mandado para uma guerra para que ele morra. E ele morre. Mas aí Davi é punido, porque ele tem um filho com Betsabá, a mulher que ele violenta, e esse filho morre. Ele tem o pecado, então o pecado dele é um pecado que passa a ser, a partir daquele momento, um pecado punido por Deus. Mas isso não impede que ele tenha outros filhos, inclusive o rei Salomão. Então, o que justifica a unção de Davi são seus próprios pecados. O que faz dele um ungido é o poder da espada, gente. Não é o amor, não é a compaixão,
é o império das armas. Davi mata o marido de Betsaba, mas ele se arrepende. E ao se arrepender, ele é um ungido. Ele é ungido exatamente porque ele é o pecador. E tudo então fica justificado diante dessa teologia. Está justificado o fato de ele ter tomado a mulher à força, de tê-la estuprado, de ter matado o marido e de ter matado milhares de pessoas pela espada. Não é isso que acontece com Milei, com Bolsonaro, com Trump? São os pecadores, e os pecados eles mesmos confessam. E aí são os ungidos. Vocês lembram do momento em que Bolsonaro vai a uma igreja e diz: eu posso não ser o mais inteligente, os melhores, mas eu fui o escolhido. Ele confessa isso, Ana, num ritual, num rito dentro de uma igreja evangélica. Está dentro dessa teoria, dessa teologia do domínio, que substitui, então, a teologia da prosperidade, e é o que vem preponderando nas igrejas evangélicas ao longo do mundo, ao redor do mundo, como estratégia política mundial da extrema-direita. Essa é a explicação que o professor João César vai dar muito melhor que eu daqui a pouco, mas eu queria que vocês entendessem, nesse corte que o Gui está fazendo aqui para fora, nas minhas palavras, para ter um corte fixo aqui o tempo inteiro, para quando a gente lembrar de falar sobre estratégia político-midiática religiosa, a gente lembrar disso, que Jesus Cristo foi substituído por Davi nesse discurso, e a teologia da prosperidade foi substituída pela teologia do domínio. E o que é a teologia do domínio? É a justificativa de que é preciso não apenas impor a fé, mas impor a fé pela força. E todo aquele que, na teologia do domínio político e da imposição, não se apropria, não se enquadra na fé, ele é o inimigo. Então, o que é a teologia do domínio político? A teologia do domínio político, ela é a imposição da própria fé e do próprio Deus sobre todos aqueles que pensam diferente. E para isso, pode-se usar as armas, pode-se usar a espada de Davi. Não é à toa que a Igreja do Reino Universal tem aquele templo de Davi gigantesco em São Paulo. E ela pode usar a força. Não é à toa que Bolsonaro faz a apologia das armas. É a mesma apologia da espada de Davi. Vocês conseguem entender como tudo isso está justificado numa falsa teologia criada para fins políticos? Essa é a nova arma da extrema-direita mundial. Deu para entender, Ana, basicamente, o que a gente vai ter com o João César daqui a pouco?